Muito bem, estamos aqui em mais um podcast Empreendedores à Liga. E hoje não podia deixar de ser um tema muito especial sobre o Natal. Hoje é o nosso especial de Natal e vamos falar sobre o quê? Além de empreendedorismo, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Eu começo aqui já desejando a vocês um Feliz Natal. E que está vindo ano novo aí, né? Um próspero ano novo também. Mas hoje é o dia de Natal, vamos curtir e celebrar. E estamos aqui. Luciano, Feliz Natal, seja Feliz muito Natal, bem-vindo. Túlio. Deus te abençoe. Muito bem. Olha, nós estamos no ar. Muito feliz em ter vocês conosco. Obrigado por decidir estar conosco também nesse dia de Natal. Eu quero desejar aí um lindo Natal para vocês, para suas famílias. Que Deus possa abençoar a casa de vocês. E obrigado por estar conosco mais uma vez. Muito bem, e estamos aqui com dois convidados super especiais e que realmente entendem do tema de hoje, que nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido de Natal, né? Então estamos aqui não só com um, mas com dois pastores. Aqui à minha frente, pastor Leonardo, seja muito bem-vindo, pastor Leonardo, Feliz Natal para você também. Feliz Natal, Túlio, é um prazer imenso estar participando com vocês aqui. E a você que está nos assistindo aí, Deus seja louvado pela tua vida e que você permita esse Deus maravilhoso nascer constantemente no seu coração. Muito bem, muito obrigado pela presença, pastor Leonardo. E também aqui com a gente, pastor Anderson Mendonça. Feliz Natal, pastor, que bom que você está aqui conosco. Feliz Natal, Túlio, Feliz Natal, meus amigos que estão aqui. E a você também que está conosco, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Hoje nós vamos falar sobre o real sentido do Natal. E a pessoa de Jesus Cristo tem tudo a ver com o dia de hoje. Muito bem, é por isso que vocês estão aqui. Está aqui quem entende da pessoa de Jesus Cristo, né? É só aqui um mero mortal aprendendo sobre Jesus. Falo aqui, como eu digo sempre, em todos os podcasts, eu não deixo de falar de Deus. Não é verdade, Luciano? Você que prova? É verdade, o Túlio sempre toca nesse tema e a gente aqui falando de negócio, falando de empreendedorismo, eu acho que a mensagem que a gente traz hoje é para quem também tem a fé como a nossa e para quem não tem também vai aprender a entender o que a Bíblia traz, o que a Bíblia nos oferece para empreender, para fazer negócio, o que a gente pode entender e aprender com esse livro que tem mais de 2000 anos, é um best-seller e tanta gente como nós aqui, como é o nosso caso, utiliza como referência de vida. Muito bem. Eu vou, antes de fazer aí uma primeira pergunta, queridos pastores, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Pode aí falar de onde vocês estão, onde vocês são, o que vocês fazem, para o pessoal realmente saber a relevância que vocês têm aí para falar desse assunto. Por favor, podemos começar, pastor Anderson. Bem, eu sou o Anderson Mendonça, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estabelecida em Freguesia do Ó, tomo conta de 3 igrejas e quero mandar um abraço também para os nossos irmãos, os nossos amigos que estão nos assistindo lá. É uma bênção poder servir a Deus e falar da verdade dele para toda a minha região. Freguesia do Ó, tá lá, vindo para Jesus. É isso aí, pastor Anderson, nosso pastor, eu também sou da igreja da Freguesia, pastor Anderson que pastoreia lá e está aí nos apoiando, muito obrigado, pastor. E está aqui com a gente também, eu vou apresentar só um pouquinho do pedaço dele, pastor Leonardo, que vai falar de onde ele é, o que mais ele faz, mas ele, além de tudo que ele vai falar que faz, ele também tem um podcast, que é lá da igreja também, que ele vai falar, mas aqui neste estúdio, podcast Viva. Pastor Leonardo, obrigado pela confiança em nós. Isso. E, por favor, se apresente aí. Muito bem, queridos, eu sou Leonardo Barbosa, eu sou natural lá da cidade de Cajuru. Já ouviu falar? Cajuru, pois já ouvi falar. Tá lá no mapa, tá perto de Ribeirão Preto ali. Sou pastor há quase 12 anos aqui na capital de São Paulo. Hoje nós lideramos 3 departamentos da sede administrativa aqui da Associação Paulista Leste. Eu sou líder da área da ASA, que é a Ação Solidária Adventista. Temos o Ministério Pessoal, que é um departamento que existe nas igrejas, que tem um engajamento para poder trabalhar a área missionária das igrejas. Dar estudos bíblicos, ensinar as pessoas a terem contato com Jesus. E também eu sou líder da área de Escola Sabatina, que é onde nós temos o podcast Escola Sabatina Viva, que funciona todo sábado, às 20 horas, que é gravado aqui no Estúdio Rocha. Olha só, muito bem. Muito bem, mais uma vez agradecemos aí pela confiança e por ter escolhido o nosso estúdio para gravar o podcast da Escola Sabatina. E para você que não conhece e quer conhecer mais sobre a palavra de Deus,
é só clicar lá no YouTube Associação Paulista Leste. Esse é o canal, é um canal muito forte. E lá tem alguns podcasts, alguns vídeos e 2 podcasts. O outro também é gravado aqui, é o podcast No Contexto. Então, para você que é jovenzinho, ali adolescente, pode assistir o podcast No Contexto para aprender mais sobre as palavras de Deus. E o podcast Viva para você que é adulto, empreendedor e tudo mais, aí é para sua idade, que vai falar lá sobre a palavra de Deus. Ó, tá feita a propaganda, hein, Obrigado, pastor? hein? Muito bem. E como vocês já podem perceber, né? A gente fala com empreendedores nesse podcast. E aí eu quero começar a falar de empreendedorismo, né? E o nosso assunto é o verdadeiro sentido de Natal. Então eu vou abrir para a mesa, inclusive para você, Luciano, aqui essa questão aí, como é que vocês enxergam e como é que deveríamos enxergar aí a questão do comércio no Natal. A frase que a gente ouve até dos nossos avós, né? Aquele negócio, o Natal virou um comércio. O Natal hoje em dia é só comércio, né? Então, aí nós vamos falar aí sobre o verdadeiro sentido de Natal. E como é que a gente pode, então, não confundir, não se dominar, nós empreendedores e até os consumidores, não se dominar só por esse consumismo, né? Como é que podemos equilibrar e como é que pode também os empreendedores, né? Viver esse espírito, o verdadeiro espírito de Natal. Se for seguir, né, os filmes falam muito do espírito de Natal, mas se for falar então nessa mesa aqui, o espírito de Natal, né, existe, né? Eu falei até num podcast aqui, e não foi em dia de Natal, mas eu lembrei do Natal, que quando fala do espírito de Natal, a gente está falando do verdadeiro Espírito Santo, que é quem toca os corações. E aí quando você sente aquela vontade de reaproximar de alguém, puxa, fulano não está muito bem comigo, é hora de eu pedir desculpa, de eu pedir perdão, lá, aproveitar o Natal, o espírito de Natal, esse é o Espírito Santo, tocando o coração das pessoas, aproveitando essa época também, né, que fica mais forte. E claro que ele está todos os dias com a gente, né? Mas é isso, já falando aqui da parte de Deus e falando de negócios, então que a gente realmente precisa ser tocado por esse espírito de Natal e não só aquele espírito de comércio e de presentear e comprar, e comer, né? Muito bem, pastor Anderson. Bem, eu penso que o verdadeiro sentido do Natal é o aniversariante. E esse aniversariante, que é o próprio Cristo, nasceu no meio de nós, ele se torna agora, ele se esvazia. A palavra de Deus diz que Cristo se esvaziou e ele veio à humanidade. Ou seja, a divindade, com todos os atributos da divindade, agora se esvazia e se torna um de nós, Emanuel, um bebê, junto conosco. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, ter a presença e lembrar do nascimento do Rei, lembrar do nascimento de Deus como um de nós aqui. Então, obviamente, como foi dito aqui, puxa vida, os presentes, o comércio e tudo mais, as pessoas se utilizam disso porque esse é um momento em que as pessoas estão com o coração mais fraterno, o coração mais aberto, não só para dar perdão, para receber perdão, mas também para abençoar, para presentear, para estar com a família. E aí o comércio começa a trabalhar aí utilizando essa data para ajudar. Eu não vejo problema algum em ter essa data como um momento da família se encontrar, de ajudar com presente, de dar presente, de reunir a família. O problema está não perder o real sentido, que é a presença de Deus conosco. Então, quando eu olho para o Natal, eu lembro do aniversariante. Porque não faz sentido um monte de presente, um monte de coisa e não ter o aniversariante ali. Imagina você cantar parabéns, estar com todo mundo, mas não falar do aniversariante. Para quem isso daí? Então, o verdadeiro sentido do Natal é a presença de Deus conosco, o Emanuel no meio de nós. Muito bem explanado. E aí eu deixo a mesma pergunta, a mesma fala para o pastor Leonardo também comentar. Eu vejo que o Natal é uma oportunidade. É uma oportunidade para o comércio, é uma oportunidade para quem está desempregado conseguir um emprego temporário, conseguir girar a economia no país, nas localidades, mas é uma oportunidade também de recomeços. Aonde você teve um ano cansativo, você teve dificuldades, lutas, às vezes houve alguns desgastes, e é onde nós paramos, às vezes, para refletir de uma forma primária o que eu preciso fazer para mudar para o próximo ano. E às vezes é um momento que nós podemos parar, não somente para refletir, mas para poder equalizar a vida.
nos desgastes, nos problemas de relacionamento, para você voltar a ter uma confraternização em família. Eu vejo que o Natal é um senso de oportunidade para você poder se refazer e entender que você não consegue nada disso sem a presença de Deus. Deus, ele tem que estar no centro de tudo. E ele consegue fazer com que a nossa vida possa ser mudada, novos direcionamentos, e que tudo aquilo que foi danificado, quebrado um dia, ele pode ser agora reconstruído pelas mãos e pela vida de Jesus. Muito bem, muito bem. Que mensagens, né, Muito Luciano? bom, muito bom. Eu vou pedir para você explanar também a sua visão, né, como empreendedor. Mas quero falar aqui para o nosso público que está assistindo aí, olha, compartilhe, ainda dá tempo. Vocês estão comemorando, aí começando, iniciando as comemorações. Compartilhe que vocês viram que vale a pena, né? As pessoas verem o verdadeiro sentido do Natal. Muito bacana aí, valeu estar com vocês. Antes de você falar, eu quero fazer um comentário sobre os dois, Claro, que é o início claro. da apresentação ainda, né? Os dois estão aqui não é por acaso, não é só porque eles entendem muito da questão da verdadeira história do Natal. Falando na parte de empreendedor, o pastor Leonardo, né, que veio e fechou toda uma parceria com a gente aqui, tem o podcast aqui com a gente, foi um dos motivos também, além de ser um pastor e saber tudo, é o motivo que ele está aqui, né, que tem um podcast aqui com a gente também. Então a gente sabe que ele é o cara do negócio também, entende das coisas, administra, né, é um pastor administrador também, que ele é lá da direção lá da Associação Paulista Leste. E o nosso pastor Anderson, ele não falou na apresentação dele, mas é um motivo que ele é um empreendedor nato, tá? Pasme, pastor Anderson é herdeiro da família da empresa Teca. Lembra da Teca? A Teca, que todos conhecem aí, de lençóis, né? De toalhas. E tu nunca me deu nada. Meus avós. Então ele meus já, que é Natal, né? já, Quando vieram do Rio Grande. já veio Natal de não um terminou lar. ainda, tá? Isso é importante. Ele já veio de um lar, de uma empresa gigantesca no país, aprendendo ali empreendedorismo. E é um empreendedor nato, tem também seus empreendimentos, mesmo como pastor, né? Então ali ele tem as suas coisas que ele administra, né? Enfim, e eu sei que ele, inclusive, tem potencial para dar aula sobre empreendedorismo. E aí é por isso que ele está aqui, pastor. É um dos motivos também. Quando você falou disso daí, eu lembrei do meu pai, porque na época de Natal, nós fazíamos o seguinte, tinha muitas roupas e tinha aqueles rolos rolos de pano, de tecidos, né? E eu ficava brincando em cima daqueles rolos. E nós tínhamos muitas roupas vermelhas nesse período, que era poder sair, né? Roupas vermelhas, tem cores específicas do Natal. E para mim era um momento de festa, porque chegava mais pano, eu ficava brincando em cima da mesa com aquele... Tinha uma máquina de cortar que eu brincava que era o inimigo do Robocop. Que brincava, era Brincando no menino. meio da empresa, tá vendo que legal? Ficava brincando. Puxa, o Natal sempre era um momento de felicidade, mas também um momento de muitas vendas. Que bacana. Esse era um momento muito feliz da gente lá em casa. Olha aí, já via desde criancinha, já via como funcionava, né? Deixa eu pegar o gancho do pastor Anderson em relação a essa questão de muitas vendas, né? E eu acho que a Bíblia nos traz muito ensinamento para quem é empreendedor, como é o nosso caso aqui. E eu peguei um trecho aqui, quando eu estava estudando para falar hoje, né, do livro de Lucas, capítulo 2, de versículos de 41 a 52. Que o que acontece? Jesus, com 12 anos, né, ele sobe com Maria e José para comemorar a Páscoa. E quando Maria e José voltam para Nazaré, Jesus não está. Né? Depois de 3 dias de muita procura, eles encontram Jesus. E Jesus diz o seguinte: não sabeis que me vem conver tratar dos negócios do meu pai? Então eu acho que a gente já tem um ensinamento aqui de Jesus, de tratando das coisas de Deus, e o quanto a gente precisa se movimentar e lutar para poder levar aquilo que é o negócio a qual Deus nos deu o dom, nós fomos chamados. E eu queria ouvir um pouquinho dos pastores também, essa coisa de o quanto Jesus pode nos ensinar dentro dos nossos negócios. Eu penso que você trabalhar com os seus negócios no período do Natal, tá tudo certo. Mas eu imagino Jesus como o maior empreendedor. Por quê? Ele começa o seu ministério com 12 homens, desenvolvendo sua visão, e ele mesmo saindo, ele faz com que esses 12 homens cresçam ao ponto de chegar essa organização até nós. Abriram diversas filiais por aí, né? Diversas empresas por aí. Só que eu percebo que o fato deles vestirem a camisa
da empresa, vestirem a camisa do negócio, de levar Jesus ou a mensagem de Jesus adiante, faz toda a diferença. Quer seja na vida pessoal, ou seja, eu ser crente, eu acreditar em Deus, mesmo quando ninguém está vendo, eu vestir a camisa, ou mesmo nos negócios. Então, quando eu olho para Jesus Cristo indo no caminho de negócios, à luz do verso que você citou, eu percebo que ele treinou esses 12 discípulos para que essa mensagem, ou essa organização dele chegasse aos confins da terra. E hoje nós estamos falando dessa marca, que é a marca Jesus, estamos falando dele aqui. Então, eu penso que faz muito sentido o empreendedor avaliar a história de Jesus e como ele fez para expandir o reino dele, como ele fez para expandir a mensagem dele. Todo empreendedor que avaliar a história de Jesus consegue também fazer com que o seu reino seja expandido. Dentre eles, eu também percebo que quando você olhar, há uma coisa muito clara. Nesse período de Natal, tem muita gente mexendo com as questões de vendas, de trabalho e tudo mais. Só que há uma coisa que você deve avaliar no período de Natal. Quando eu olho para Jesus Cristo e sua família, eu percebo que ele deu muito valor a esse tipo de coisa. Quando você diz aí, ó, eu estou trabalhando para as coisas do meu pai, ele está levando em conta a sua família, as coisas de Deus. Tá aí para você também, empreendedor. Eu sei que você está trabalhando e agora é o período do comércio em que tem muito volume de venda, mas não perca de vista a sua própria família. Porque se der alguma coisa errada, saiba que eles vão sustentar você. Ou mesmo, se você for muito bem nas finanças, nos negócios, mas não for muito bem com os filhos, com os familiares, nada vai pagar o fato de você não estar bem em casa. Por isso, o período de Natal pode ser um pulo para você avaliar como você está com sua família, como você está com Deus. Será que você precisa remodelar, avaliar algumas coisas? É isso que o Natal me faz pensar. Muito bem. Essa marca de Jesus que nós colocamos, né, apresentado aqui, eu acho ela muito interessante. Eu acho que é a marca mais valiosa que existe no mundo. Nunca se fala tanto de uma pessoa, nunca se busca tanto como a pessoa de Jesus. Em redes sociais, se você for hoje no Google e ver qual é o nome mais buscado no Google, é a palavra de Jesus. Então é uma oportunidade de nós pararmos para refletir que Ele é o presente mais valioso que nós temos na vida. Às vezes nós trabalhamos tanto o ano inteiro para tentar dar um Natal melhor para nossa família, para darmos uma condição financeira, para darmos um brinquedo melhor para os nossos filhos, para darmos um presente glamuroso para nossa esposa, para nossa família, que nós perdemos às vezes a essência de que para eu conquistar o Natal eu tenho que lembrar que eu ainda tenho mais 300 e poucos dias no ano. Que as pessoas se perdem nesse tempo e querem tentar consertar às vezes somente lá no Natal. Sim. Ô Túlio, deixa eu pegar aqui já no gancho nos dois aqui. Mateus 6,34 diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. É outro ensinamento que a gente tem também como empreendedores, que a gente tem sim que plantar, mas também é a hora da colheita. A gente não tem que ter esse desespero e perder de vista a família, não é isso, pastores? A família é algo primordial, é a base de tudo. Não é à toa que Deus ele acredita na família. Hoje, em algumas localidades, e principalmente em alguns conceitos filosóficos, as pessoas pensam que a instituição família é algo falido. E, na verdade, é uma instituição divina. Se começou lá no Éden e Deus criou, isso vai se perpetuar para a eternidade. Então, eu tenho que me lembrar, se existe uma família bem estruturada na Terra, uma família que convive, que passa tempo com Deus, passa tempo de qualidade aqui, também é uma família que vai poder passar a eternidade com Jesus. Muito bem, fantástico, fantástico. Esse negócio da família que o pastor está falando aqui, muitas pessoas, e o pastor tocou num ponto próprio aqui, de que não deve usar somente para fazer esse tipo de ação de Natal só no Natal. Que tal, então, usarmos esse ambiente do Natal para nós marcarmos, pelo menos, alguns dias para que isso se reproduza ao longo do ano? Que tal pensar em Deus, não somente agora no Natal, ou pensar no nascimento de Cristo, porque, como foi lido aqui, José e Maria fizeram de tudo para encontrar ali um local para ter o seu bebê. E não tinha mais lugares para eles estarem lá. Eles bateram numa porta, foram em outra, e aí então colocaram ele no estábulo. Será que Jesus também não está tendo problema para encontrar corações para habitar?
Será que hoje nós estamos aqui na Liga falando sobre esse ambiente de empreendedorismo, de família, porque isso, você, quando sai da sua empresa, você não é uma outra pessoa. E quando você entra na empresa, você também não se torna uma outra pessoa. Ou seja, se seu filho está com um problema, está com câncer, está com dificuldade, você entra na empresa também com a sua cabeça mexida. Não existe isso de que, eu vou virar a porta. Antigamente é isso. Não. Virou a porta, sou outro, sou empreendedor, agora não dá isso. Se você está com um problema dentro de casa, você vai carregar isso por onde você for. Daí então, eu julgo que a solução de muitos problemas de nossa vida, da nossa sociedade, é ter a presença de Deus no coração da humanidade, da sociedade. Como ele fez de tudo e os seus pais para entrarem em algumas casas e ele foi colocado ali no estábulo, no local pior que tinha, será que hoje também ele não está batendo na porta do coração da gente? A Liga se propõe também a ajudar você nesse quesito, querido empreendedor. Para que também você não somente seja próspero na área financeira, mas também você seja próspero na área espiritual. Para ser próspero na área espiritual, tem que ter a presença de Deus dentro de você. E se você tiver, certamente tudo muda. Só um complemento que eu acho que é importante. Para você ter prosperidade na vida, você tem que trabalhar muito. Nada nessa vida é de mão beijada. E uma coisa que minha avó falava, tudo que vem de mão beijada, vai fácil. Né? Para você ser próspero, você tem que trabalhar, você tem que suar, você tem que se abdicar de muitas coisas. E para ter uma família próspera, será que eu não tenho que aprender que não é só no Natal que eu tenho que me abdicar, eu tenho que passar tempo de qualidade, eu tenho que cuidar e zelar dela? Nós zelamos o nosso carro, porque você percebe que quando fura um pneu, bate um para-choque, tem um mecânico ali, a gente está ali em cima olhando e tal, para ver se o cara está fazendo sozinho, direitinho. E quando minha esposa está doente, meu filho, eu tô ali junto também, chegando firme. Às vezes são pequenos detalhes. O William Shakespeare disse que o verdadeiro sentido da vida estão nos pequenos detalhes da vida, não nos grandes. São essas coisas que mexem com a nossa vida, com o nosso coração. E uma das coisas que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida, não é fácil você ter tempo de qualidade com a família, mas o tempo que eu tiver, que ele seja. Muito bom. Seja de qualidade. Muito bem mesmo. Olha, tá vendo aí? Vocês não perdem nada, aliás, ganham muito em estar aqui assistindo. Compartilhem que essa mensagem tem que ser propagada para as pessoas, né, Luciano? Um especial de Natal, a gente tinha ansiedade de fazer esse programa aqui, né, Getúlio? E eu acho que já fez total sentido. Eu nem sei quanto tempo a gente já passou aqui, porque tá tão boa a conversa. Bora. A gente tá indo num caminho aqui e com certeza vai edificar a sua vida, da sua família e dos seus negócios. Muito bem. E falando em negócio, só a título de comentários, né? Eu até ia trazer para falar do livro. Tem um livro de negócio, eu fiz um curso, e aliás fiquei sabendo que o Luciano também teve esse livro lá, né, no curso. E aí, durante todo o período, foi um ano ali de curso, a gente ia lendo os pergaminhos do livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Og Mandino. Og Mandino, de Og Mandino, isso mesmo. E aí, o filme dá todo o sentido, né, da importância que é Jesus, né? Sem dúvida, sem dúvida. E falando em vendedor, né, se você analisar como os discípulos foram também bons vendedores, né? Eles venderam Jesus para o mundo inteiro, né? Se você for ver isso também, que foi o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou, né, falando como empreendedor, né? Você como aí o mentor da sua empresa, que Jesus fez? Jesus fez isso. Ele mostrou como levar a palavra, né, paz para o mundo. Então, é assim, vocês vão falar isso para o mundo. E aí, eles realmente o fizeram. Eles saíram levando, tanto é que a mensagem continua sendo propagada. Os discípulos fazendo discípulos e os discípulos levando a mensagem, que vendendo, né? Vendendo a imagem de Jesus, vendendo a verdade, né? Então, e não para, né? É mais do que muito mais forte do que a Amway. Como é que é o nome daquilo que eles falam que é um marketing sobre o outro? Multinível? Marketing multinível. Muito mais forte do que o marketing multinível. A estratégia de Jesus, né, com seus discípulos. Sabe que interessante aqui pegar Fantástico. um gancho? Eu trabalhei numa grande empresa, uma multinacional de capital nacional, e visitando um cliente da empresa que era cristão, eu aprendi uma coisa que ele me ensinou lá e que toda vez, isso tem bastante tempo já, ele me disse o seguinte:
todo empreendedor, todo diretor, todo mundo que trabalha com negócios, independente da religião, precisa conhecer Eclesiastes e Provérbios. Sim. Precisa conhecer Eclesiastes e Provérbios. E apesar de já ter lido a Bíblia, aquilo me chamou a atenção. E eu fui estudar e entender um pouco mais o que ele está querendo dizer com aquilo. Então, é algo que hoje eu falo para as pessoas. Você precisa conhecer Eclesiastes, né? Que é um livro que te mostra os pequenos prazeres da vida, os pequenos detalhes, você estar com a sua família, a importância de você comer bem, de você viver bem, de você ter prazer no seu trabalho, né? E o livro de Provérbios que te mostra ali que você tem que buscar sabedoria, conhecimento, né? E, sobretudo, você temente a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, essa coisa de você multiplicar, né? Muitas vezes a gente não sabe aqui em quem a gente vai chegar, que está precisando de ouvir aqui, que tem lá problemas no seu empreendimento hoje, que está com dificuldade de tocar aí a sua família. E eu acho que a importância é essa, né, Getúlio? Do mesmo jeito que eu fui tocado aqui e eu multiplico isso que eu aprendi com outro empreendedor, fui estudar um pouco mais, é importante a gente, você que também está ouvindo aí e que vai ser tocado de alguma forma, continuar e transmitir essa mensagem da importância de você poder usar a palavra de Deus, usar a Bíblia e a vida de Jesus Cristo como referência nos seus negócios, na sua vida. Perfeito. Eu tenho um comentário para fazer em cima disso, aproveitar o gancho. Vou pedir até ao pessoal da técnica, depois vocês podem, se quiser, fazer um corte e marcar, porque eu quero dar parabéns para ele, o Max Geringer. Sim. Olha só, eu uso um vídeo do Max Geringer, na verdade quem fez o vídeo foi eu, era só o áudio que ele mandou na CBN. O Max Geringer fala assim: pessoal, agora eu tenho uma mensagem para vocês de um guru. O guru é o Randolph Brunner. Mensagem para vocês que estão começando no negócio e você que quer também se dar bem na sua carreira. Saibam que para você, teve uma pergunta de um jovem que perguntou: como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar sozinho ou eu preciso sempre estar com alguém do meu lado? Aí fala: saiba que o importante é sempre você conservar pessoas ao seu redor, estar ao seu lado. Porque se um dia, se você cair, terá alguém para te levantar. Aí veio um outro jovem e falou assim: poxa vida, eu tenho lá um chefe centralizador e tal. Aí ele falou assim: olha, não se preocupe com chefes centralizadores, com pessoas abusadores e tudo mais, porque essa pessoa, na verdade, não é capaz de controlar a sua própria respiração. Ela depende de Deus, depende de algo mais do que ela para isso, né? E deu muitos outros conselhos, isso o Max Geringer, né? 3, 4, 5 conselhos ali, maravilhosos. Aí depois de dar os conselhos aos empreendedores, ele falou assim: muito bem, só que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu quero me desculpar, porque não existe nenhum Randolph Brunner. Eu o inventei. Todos esses conselhos estão em um livro de mais de 2000 anos, que é o Eclesiastes da Bíblia Sagrada. Mas, se eu tivesse falado isso antes, talvez muitos não teriam ouvido até o fim. Olha aí, que então, bênção. Parabéns pelas palavras do Max Geringer, muito bem. E é isso, eu passo isso na classe bíblica, para as pessoas, logo na primeira aula, para as pessoas verem a importância que realmente tem a Bíblia, né? Mesmo a gente tá aí vivendo e tal, no empreendedorismo e tudo mais, e não vê o quanto ela tem de conselhos para qualquer coisa, para a vida pessoal, para os negócios e tudo mais. Eu penso que, à luz que você está dizendo e que você falou, para o empreendedor, o camarada precisa ser verdadeiro. No mundo de hoje, parece que muitos não querem ser verdadeiros. Por exemplo, vender um produto que você mesmo não quer consumir. Se você é cristão, se você é alguém que está aprendendo à luz do que representa o Natal, você precisa avaliar isso também. Porque, às vezes, você está contribuindo com um negócio que não faz sentido para o que você pensa. Você está contribuindo, às vezes, com um produto de baixa qualidade, com um produto que não faz sentido para o mercado. E o que acontece? A pergunta que você... A fala que você fez no começo. Os discípulos, eles foram lá e pregaram o evangelho. E eles fizeram com que o evangelho fosse avante. Porque eles, de fato, acreditavam no produto que ele estava pregando. Essa é a grande diferença. Uma galera não consegue dar certo no seu próprio empreendimento porque o produto que você está vendendo, você não acredita nele. Agora, quando você acredita, faz toda a diferença. Você trabalha mesmo sem querer trabalhar porque você acredita que aquilo ali vai mudar o mundo. Aquilo ali vai mudar a história, não só a sua, mas também daqueles que rodeiam. Quando você olha para a história do Natal, você percebe que
os pastores, você percebe que os chamados reis, 3 reis magos ali que estavam, que deram os presentes, eles acreditavam de fato naquilo. Tanto é que eles eram estudiosos da palavra e eles viram aquela estrela e foram até Jesus e entregaram a ele aqueles presentes. Acreditar naquilo, no produto que você vende, faz toda a diferença. E quando eu olho para a história de Jesus Cristo, o que nos motiva? Perceba, nós sempre aprendemos, e tem um autor que fala sobre a área de mordomia, que ele declara que nós somos agentes de Deus disfarçados. Ou seja, você é um empreendedor, você está ouvindo a gente aqui, você não é só um empreendedor, você é um agente de Deus disfarçado de empreendedor. Você está ali, no final das contas, para levar sua família, os seus clientes, as pessoas para um próximo patamar. Hoje, no Natal, nós estamos trazendo você a consciência da real essência do que é o cristão e o Natal. Mas eu quero que você leve isso ao longo do ano, à luz do que o pastor Leonardo falou, para não ser só no Natal que a gente vai pensar nisso. Para não ser só no Natal que eu vou pensar assim, puxa vida, será que faz sentido isso que eu estou fazendo? Será que faz sentido esse trabalho que eu estou fazendo? Será que é o que Deus quer? Será que está fazendo transformação em mim e nos outros? Será que eu estou pregando para eles através ali do meu trabalho? Falando de Deus no meu trabalho? Por quê? Porque, de fato, somos agentes de Deus disfarçados de empreendedores. E por isso, por que eu digo isso? Porque assim, ó, tudo no final vai ser destruído com a volta de Cristo. No final, quando ele vier, não vai ter muito valor os bens, as coisas que conquistamos. Então eu quero dar uma pitada a você, um ponto a você, para que você dê real valor àquilo que realmente é prioritário na sua vida. Família, Deus, qualidade de vida. Porque às vezes, por conta do ano corrido e a gente está pensando em muitas coisas, tem gente que está sentado na frente do filho e está ligado no trabalho, está ligado em um monte de coisa, está no celular e o filho cresceu e não viu o filho crescer. O filho passou, o menino já está grande, eu não vi. Então, dar real sentido para a vida vai fazer toda a diferença no seu empreendimento. Você vai entender o porquê que você faz esse sacrifício. Você vai entender o porquê que você está lutando dessa forma. Por quê? Porque você está se vendo como um agente de Deus disfarçado. Você está disfarçado de agente de empreendedor, você na realidade é um agente de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, os discípulos, quando eles pregaram o evangelho à luz do que você falou, os camaradas acreditavam de fato naquilo. Inclusive, eles acreditavam que Jesus ia voltar até em seu tempo. Eles acreditavam que Jesus ia voltar em seu tempo. Eles acreditavam que o reino seria ali. Eles disputaram. Ei, quem é que vai sentar do seu lado direito e tal? Vamos ratear aqui os departamentos, o negócio. Porque eles acreditavam tanto no produto que estavam vendendo, que era Jesus, a salvação que ele tem, o Messias, que iria salvar eles do jugo romano, que o negócio cresceu assim a larga escala. Então isso faz sentido também quando eu me percebo quem eu realmente sou. Isso faz toda a diferença. E o Natal me traz essa ideia clara. Muito bem. Antes até de... Acho que o Luciano tem algum comentário. A gente fez um podcast aqui, né, Luciano? E falando justamente da missão e os valores e a visão das empresas, né? Que para montar um plano de negócios temos que ter isso também. E qual é a sua missão? Quais são os valores da sua empresa? Né, pastor? É importante lembrar que Deus dirige tudo, né? Na nossa vida, nossos negócios. Então, na hora de planejar ali a missão e os valores da empresa, com certeza tem que estar arraigado com as coisas de Deus. Então vamos lá. Eu vejo com muita clareza o que o pastor Anderson tem trazido aqui. E quando nós olhamos para essas festividades, final de ano, nós olhamos para a nossa vida, queremos fazer sempre uma retrospectiva 2023. Não passando na Globo, mas passando dentro do nosso consciente. Eu aprendi uma coisa na vida, que o grande objetivo na vida não são os aplausos dos carentes, mas é a salvação daqueles que são necessitados. Às vezes os nossos maiores necessitados estão dentro da nossa casa. Às vezes eu estou falando para um empresário, para uma pessoa que é abastada, uma pessoa que tem condições financeiras maravilhosas, mas às vezes vive como um mendigo, mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando o mínimo do mínimo para a sobrevivência da vida. Não da vida social,
mas da vida particular. E aonde que eu queria chegar para você, às vezes você, empresário, pode olhar para mim e falar para mim assim, mas eu não acredito em Deus. Eu sou um ateu. O meu maior desafio não é olhar para um ateu e entender que ele não acredita em Deus, mas é olhar para um cristão e ele ver Deus como um mero detalhe da vida. Muito bom. Eu acho que eu preciso parar para pensar nisso. Deus é um detalhe, vou me lembrar dele lá no final do ano. Se fechar no azul, eu agradeço. Se fechar no vermelho, o Senhor não me abençoou. Então, como que eu posso fazer para parar para pensar nisso? Como que eu posso fazer esse balanço hoje? Nós vivemos 2 anos enclausurados dentro de uma pandemia, ficamos trancafiados. Nunca ninguém... Eu acho que eu convivi com pessoas que tinham 80, 90 anos de idade, as pessoas chegarem para mim e falarem assim, olha, eu tenho 90 anos de idade e eu nunca imaginei que viveria o que o mundo inteiro passou em 2 anos. Tivemos muitas lições nisso. Será que não está na hora de nós começarmos a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu? Às vezes as pessoas gostam de viver filosofias, pensamentos, concepções de ideologias, mas na verdade eu acho que nós precisamos começar a viver a íntegra da vida, que é a ação. Quando nós oramos a Deus, nós temos que nos lembrar que existem 2 verbos em uma única palavra, orar e ação. Não adianta nada eu pedir sem ter a comunicação da ação, e não adianta nada eu agir sem ter o direcionamento da oração. São coisas que você pode parar para abrir o coração a Deus. E através do Natal é uma oportunidade para isso. É uma oportunidade de eu olhar para a minha vida e encontrar o sentido. Quem sou eu com Jesus e o que sobra de mim sem Jesus? Isso eu acho que é algo para nós pararmos para pensar. E entendermos que não existe nada, não existe vida sem o sentido de Cristo para nós. Amém. Perfeito. Muito bacana. Perfeito. Perfeito. E é engraçado, né? Eu ouvindo o pastor falar, né? Ouvindo vocês falar, e agora principalmente nessa última fala, Deus fala com a gente, né? O Espírito Santo fala com a gente. A gente pensa que está servindo para os outros lá, mas o pastor serve para mim. Não só a pandemia, mas como eu acabei de sair de um milagre, né? Muita Sim. gente sabe, tive um infarto e tive menos de 10% de chance de ficar vivo, e Deus usou os médicos para me salvar, né? Então, que vive refletir muito as coisas da vida, e eu tenho esse débito, né? Com a família, de ficar mais próximo, de dar tempo de qualidade, como foi falado aqui também. E o Espírito Santo usa até a hora de falar para os outros para falar para a gente, né? E aí, cada vez mais a gente tem que pegar essa consciência. A gente, como empreendedor, empresário, né, pai, tem que pregar pra gente. Essa palavra não está sendo falada pro outro, pro vizinho. Nossa, tomara que o vizinho ouça. Né? Nossa, se fulano assistir, ele vai É pra aprender. ele, é pra ele isso aqui. É pra ele, não, é pra gente, é pra você, é pra mim. É pra mim também, é pra mim também. A gente parar pra pra pensar, nós. né? Pra nós. A gente falando sobre tantas coisas aqui, né? Verdade, o que é importante, os detalhes, né? A pensar que hoje 200 mil pessoas no mundo não acordaram. E nós estamos aqui. Comemorando o Natal. E eu queria trazer aqui para a mesa um pensamento que eu sempre tenho, assim, porque todos os negócios que eu vou fazer, eu penso em qual é o chamado, em qual é o propósito, se eu devo realmente ir para aquele negócio, e sempre me vem um pensamento, que é: todos os escolhidos, de certa forma, eles estavam preparados, ou tinham preparação prévia. Seja Davi, que já tinha matado o urso e o leão quando foi enfrentar o gigante, seja Daniel, que já era um sábio, ou José do Egito, que já tinha muitas experiências quando foi usado. Eu acho que eu queria deixar aqui, né, a palavra dos pastores, ouvir também o que vocês acham sobre isso, para o empresário que está lá pensando em fazer alguma coisa, mas que ele precisa estar preparado antes também, porque Deus escolhe, sim, prepara os escolhidos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A ação que o pastor muito bem disse aqui, né? E são 2, né? O verbo e o agir. Eu aprendi uma coisa na vida que, para você que é empresário, você tem desafios constantes. Vidas dependem de você. Famílias são sustentadas pelo que você tem hoje. E Deus te abençoa para você abençoar outras pessoas. Mas a grande concepção da vida é assim: você acredita? Mas eu tenho fé em Deus que vai acontecer. Não.
A fé, ela não torna as coisas fáceis. A fé, ela torna as coisas possíveis. Então, eu achar porque eu tenho fé vai facilitar as coisas? Não vai. Sem trabalho árduo, sem concentração, sem visão, sem mecanismo de crescimento, sem meta, isso não vai ter um avanço sozinho. As pessoas querem buscar o conceito da evolução para explicar Deus, né? Que Deus não existe. Me explica a evolução num trabalho, você ser próspero com uma evolução natural. Não tem isso. O acaso acontecer e você se tornou uma pessoa bem-sucedida. Não tem. Teve um trabalho feito. Assim como nós temos um mundo que foi criado por Deus, o que você tem foi criado pelo que você fez. Então, como que nós podemos fazer tudo isso? É acreditando, tendo a certeza de que eu sou, como o pastor disse lá no começo, nós somos mordomos. Mordomos, ele cuida. Então, eu estou cuidando das coisas de Deus, para que um dia ele vai me cobrar. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre no muito eu te edificarei. Então, eu não estou falando aqui sobre doutrina de prosperidade, nada disso. Mas eu estou falando do que a palavra de Deus ela é fiel. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Muito bem. Quando eu olho para o Natal, à luz do que você está falando, eu percebo que o Natal me faz pensar em fortalecer o meu CPF em detrimento do meu CNPJ. O que eu quero dizer com isso? Boa parte dos caras que quebram no CNPJ, na empresa, é porque o cara já quebrou também no CPF. O cara está quebrado antes. Então, acontece muito isso. Quando eu olho para o Natal, nós estamos tentando fortalecer o seu CPF. Porque o seu nome tem que ser maior do que o da empresa. Não, eu estou fechando um negócio com Rocha. Maior do que o estúdio dele. Eu estou fechando o negócio com ele. Como o menino diz, a velocidade da confiança é a velocidade de um aperto de mão. É isso aí, na câmera especial do estúdio, por conta de quê? De que acabou a luz do prédio, mas nós continuaremos aqui com Empreendedores a Liga. Aliás, podemos até tirar o fone de ouvido, porque agora a técnica não vai nem conseguir falar com a gente aqui. E obrigado, Ale, por providenciar a câmera especial para a gente continuar, né? Para finalizar, porque até agora os comentários foram maravilhosos, né, Luciano? Foi um muito especial episódio, um episódio que vai, sem dúvida nenhuma, impactar a vida de muita gente. Muito bem, muito bem. E aí, então, para finalizar aqui esse podcast de Natal, nós vamos, claro, pedir as considerações finais, as mensagens finais aqui dos pastores, né? Para este dia fantástico, esse dia de Natal. Mas antes da mensagem final, até por clima de despedida, né? Ainda bem que tem a oportunidade da câmera especial, né? Senão a gente ia acabar o podcast sem agradecer aos pastores, sem presenteá-los. Olha que é Natal, então a gente trouxe aqui uma lembrancinha. Pode entregar para o pastor, que eu entrego para o outro pastor. É um presente da Liga, do Estúdio Rocha, para vocês, uma lembrancinha. Obrigado. Muito bem, Deus abençoe. Natal é tempo de confraternizar, de presentear, né? Eu não podia deixar também de entregar para o meu parceiro Luciano. Ô, Getúlio, muito obrigado. Natal, né? Olha, eu esqueci. Natal, Deus abençoe. Obrigado, Getúlio. Dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha, vê se tem a ver com você. Muito bem. Aí, pessoal, realmente vocês viram aí a importância de ter Jesus na nossa vida, de conhecer o que Deus faz por nós, empreendedores também, né? Faz por nossa família. Como eu sempre digo, né? Eu não fico um podcast sem falar de Deus, que é como a gente falou aqui, né? Faz parte do propósito, da missão, da minha missão também. E é gratidão. E esse momento que passamos aqui, eu agradeço a Deus, já foi um momento especial, né? Com os nossos pastores. E aí eu vou pedir, Luciano, para você primeiro, para depois ouvir dos pastores a consideração final. E eu vou pedir um presente para vocês no final, que vocês presenteiem a gente e os nossos empreendedores com uma oração. Que vocês façam uma oração, os dois, primeiro um, depois o outro, para nos abençoar aqui os empreendedores. Não é importante, Luciano? Muito bom, muito obrigado. De pastor, Túlio. né? Faz total sentido isso que nós estamos, isso que você está propondo. E eu acho que o fato da gente estar dando continuidade aqui, mesmo tendo a queda de energia, mesmo tendo dificuldade, a vida é isso que a gente aprende, que a gente tem que seguir, né? Que você tem que se mexer, que você tem que ir à luta e se preparar.
né? E quero agradecer aqui, pastor Leonardo, pastor Anderson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um episódio que muita gente vai precisar assistir aí para poder continuar e perseverar. Obrigado. Muito bem. Então, peço as considerações finais, já agradecendo também, pastor Leonardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito fantástica a participação, sua participação aqui, com falas maravilhosas que vão tocar muitos corações, com certeza. Que Deus continue te abençoando ricamente e peço aí suas considerações finais. Túlio, foi um prazer estar aqui com vocês e eu quero falar para você aí que nos assiste. Existe uma mensagem muito especial em 1 João capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Deus, Ele te ama independentemente se você o ama ou não. Ele já está aí com você, com a tua família. Ele cuida de você. Ele faz com que você seja o que você é hoje. Então eu te peço para que o Natal seja uma oportunidade. Não de que somente Jesus venha nascer na tua vida constantemente, mas que Ele venha nascer no teu lar todos os dias. Porque Cristo, Ele já te amou antes de você nascer. Porque o maior sonho de Deus não é ver você celebrando o Natal aqui na terra, mas você poder celebrar a eternidade ao lado dele lá no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um ótimo Natal, ótimas festas nesse ano e que 2024 venha para poder fazer a diferença na tua vida e você fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito bem, amor, amém. Obrigado aí por essa mensagem de amor, pastor Leonardo. E agora também, da mesma forma, agradeço ao pastor Anderson pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E que Deus continue te abençoando, abençoando o seu ministério. Você que veio nos ajudar aí a falar do empreendedorismo também, né? Um especialista aí. Como o pastor falou, ele estudou o que mesmo, pastor? Entrega aí. Danado é formado em administração de empresas, é pós-graduado, Muito bem, investimento. Então vocês viram que ele sabe o que falou aqui, né? Sabe o que está falando. Pastor, então, por favor, deixe para nós as suas considerações finais. Olha, quero falar a você, empreendedor que está conosco aqui. Faltou energia, como você está vendo. E talvez em algum momento aconteça alguma coisa que esteja fora das suas mãos. Continue, persista. Hoje o Estúdio Rocha está continuando e terminando esse momento. A falta de energia elétrica não nos impediu. Quando você também estiver em sua vida aqui terrena e alguma coisa te acontecer, persista. Deus está do seu lado. O Natal tem essa proposta de dizer a você que Cristo nasceu na sua vida e Ele vai te ajudar. Ele veio à humanidade para ajudar a humanidade a se tornar um de nós. Há um texto bíblico que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Que também você receba Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, no seu coração. Amém, amém. Que mensagem maravilhosa. Luciano, obrigado a você também por esse momento especial que passamos juntos aqui no Natal. Que Feliz Natal também para todos os nossos sócios da Liga. Feliz Natal, pessoal da Liga. Muito bem. E aqui a Liga vai deixar esse presente para vocês aí que os pastores vão nos dar, que é uma oração pedindo a bênção para os nossos negócios em 2024, para nós, né, para as nossas famílias. E aí os pastores estão acostumados, né? Um ora, o outro finaliza. Eu peço para vocês que façam uma oração, por favor, para nós, para nos abençoar. E assim finalizamos o nosso programa de hoje. Ok. Por favor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado em nossas vidas. Amém. E pela oportunidade de podermos celebrar mais um findar deste ano. Amém. Muitas famílias estão enlutadas, outras em um leito de hospital, mas nós estamos aqui com saúde, com vida, para agradecer pelo teu cuidado e pelo teu amor. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus, porque este programa não é apenas para falar de empreendedorismo, mas é para falar também das maravilhas que Deus faz através de nós. Amém. Conceda-nos a tua graça, a tua paz
e principalmente que esse Natal de 2023 venha a ser um divisor de águas na vida de muitos empresários, na vida de muitas pessoas, para que eles possam enxergar o que é a verdadeira prioridade em suas vidas. Abençoe-nos, nos dê o teu amor, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos a ti que abençoe os nossos empreendedores, para que o ano de 2024, esse próximo ano, seja um ano abençoado, Senhor. Tenhamos aqui a tua proteção. Abençoe também as nossas famílias, que tua graça também esteja com nossas famílias. Senhor, sabemos que Jesus Cristo não encontrou um local para estar, porque a sua mãe e o seu pai não tiveram as condições de ter um hospital e um ambiente próprio para nascer. Mas queremos, Senhor, que o Senhor habite no nosso coração. Entre na nossa casa, entre na nossa vida, entre na nossa empresa, abençoe os nossos clientes, para que esses clientes comprem e paguem em dia, Senhor. E que tua graça seja derramada sobre nós. Tudo isso te oramos, agradecidos por esse Natal, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, Senhor. E é isso. Feliz Natal para vocês, Feliz Natal para todos aí. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Feliz Natal para você. Valeu! Valeu. Obrigado.